chamo Natália Bianca e estou aqui para iniciar esse trabalho dando introdução a um tema tão importante e tão relevante que é o meio ambiente dentro do direito constitucional, por muitas vezes um tema muito esquecido, negligenciado, que não recebe a devida atenção que merecia ter, mas vamos aqui entender melhor o que a Constituição Federal diz sobre meio ambiente. Na Constituição de 88, lá no artigo 225, diz que todos nós temos o direito de viver em um mundo ecologicamente estável, ecologicamente saudável. Todos nós, que é dever não só do governo, como muitos pensam, mas sim de todos os cidadãos proteger esse direito, porque ele não é um direito individual, mas sim um direito coletivo e intergeracional, que é passado de geração para geração. Isso quer dizer que a gente não vai proteger esse direito apenas para nós, mas a gente vai garantir essa proteção para que as próximas gerações também vivam em um mundo ecologicamente estável e saudável. A Constituição Federal deixa bem clara a relevância desse tema quando o artigo 225 ele está inserido dentro do título 8, que fala sobre ordem social, fala sobre segurança, fala sobre saúde, que são temas de grande relevância e que, por vezes, tem muito mais a atenção pública do que o meio ambiente, que muitas vezes é negligenciado por as pessoas muitas vezes considerarem ser só floresta, natureza, mas não, o meio ambiente ele diz sim sobre qualidade de vida, sobre justiça, sobre um tema muito mais social do que a maioria das pessoas pensa que é. Eu vou deixar que meus amigos eles fundamentem um pouco melhor e expliquem um pouco melhor sobre isso. Olá, bom dia, eu me chamo Júlia e vou falar sobre a relevância social do meio ambiente no direito constitucional. Bom, agora que já entendemos o que é o meio ambiente na Constituição, vamos refletir a importância dela na prática para a sociedade brasileira. Bom, por que proteger o meio ambiente, primeiramente? A proteção ambiental não é apenas uma pauta ecológica, é uma questão de sobrevivência coletiva. A Constituição reconhece o meio ambiente como essencial à qualidade de vida, o que inclui saúde, segurança alimentar, acesso à água limpa e ar puro, por exemplo. Quando o meio ambiente é degradado, os mais atingidos são os grupos vulneráveis, como as populações ribeirinhas, as comunidades indígenas, os moradores das periferias urbanas também. Bom, e qual é o papel da cidadania ambiental dentro do Estado? A Constituição Federal impõe um dever tanto ao Estado quanto à população de proteger e preservar o meio ambiente para os presentes e as gerações futuras. Isso significa que o cidadão tem papel ativo por meio de denúncias, consumo consciente e participação social. E o Estado, por sua vez, deve garantir políticas públicas sustentáveis com atuação fiscal e responsabilização de quem degrada o ambiente. E para concluir a minha parte, o meio ambiente no direito constitucional é mais do que uma norma jurídica. É um compromisso com a vida e com o futuro do país. Sendo assim, sem um meio ambiente equilibrado, não há desenvolvimento justo nem sociedade saudável. Oi, tudo bem? Me chamo Larissa Hernandes e hoje eu vou falar um pouco a respeito das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Devemos entender o que ocorreu, mas principalmente precisamos entender qual que foi a responsabilidade do Estado nisso tudo. As enchentes elas ocorreram em maio de 2024 e junto com elas vieram muita destruição, muitas mortes. E primeiramente eu queria falar que existem dois princípios no direito ambiental. O primeiro princípio trata sobre o princípio da prevenção, que é aquele que determina que o poder público ele deva agir antes mesmo que o erro, o dano, ele ocorra, especialmente quando os riscos eles já são conhecidos. Já tem o princípio também da precaução. Esse princípio ele exige aquele cuidado mesmo quando há dúvidas científicas sobre possíveis danos, por exemplo. E esses princípios eles existem porque muitos impactos ambientais eles são irreversíveis, como a perda de biodiversidade ou então o assoreamento dos rios. E no caso do Rio Grande do Sul, houve uma flexibilização da legislação ambiental lá em 2019. E essa flexibilização ela foi promovida pelo governo estadual, que reduziu a proteção do meio ambiente e também facilitou licenças sem análise técnica rigorosa.
Especialistas apontaram que essas mudanças tornaram os ecossistemas mais vulneráveis e também podem ter piorado os efeitos da enchente. Bom, meu nome é Thiago e vou falar como o Estado pode ser responsabilizado por omissão. No Brasil, o Estado ele tem o dever constitucional de proteger o meio ambiente. Isso significa que ele não pode simplesmente escolher se quer ou não agir. Ele é obrigado a prevenir, fiscalizar e reagir com eficiência. Quando o Estado ele não age, ou ele age mal, mesmo tendo conhecimento do risco e a capacidade de evitar o dano, ele pode ser responsabilizado por omissão. Isso significa que essa responsabilidade é chamada de responsabilidade civil objetiva, que significa não se importar se houver intenção ou culpa, basta a omissão e o dano. O artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal deixa bem claro que os entes públicos devem se responder por danos causados a terceiros por ação ou omissão por seus agentes. Assim, se o governo falha em sua obrigação legal de prevenir desastres ambientais, ele pode ser responsabilizado civilmente, inclusive para pagar indenizações. Então, a gente pode falar que no caso das enchentes, o Estado ele agiu de forma reativa, no caso só depois do desastre. Faltaram ações preventivas mais efetivas, apesar dos sinais de alerta e dos ciclones e enchentes anteriores que haviam já comentado em 2019. Bom, eu finalizo aqui meu vídeo e muito obrigado pela atenção. Olá, gente, tudo bem? Bom dia, meu nome é Andressa Machado e eu vou falar sobre quais são os critérios para essa responsabilização. Segundo o professor Delton Winter, que ele é um especialista em direito ambiental, o Estado ele pode ser responsabilizado por omissão quando não cumpre deveres legais ou age contra a lei, deixa de agir dentro da sua competência institucional, não reage a riscos que já eram conhecidos e que poderiam ter sido evitados. No caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, o Estado ele já sabia, não era novo, já havia acontecido situações muito parecidas antes, sabe? Então, assim, houve falhas também, querendo ou não, no repasse das verbas para os municípios após o ciclone de 2023. Dos 500 milhões prometidos, apenas 325 milhões foram efetivamente repassados até abril de 2024. E grande parte foi, assim, usado em ações emergenciais, não preventivas. Portanto, prevenir desastres, né, não é uma opção, é um dever constitucional e legal. A omissão estatal ela contribui diretamente para que estratégias ambientais se repitam. E, por isso, o Estado ele pode e deve ser responsabilizado. Então, assim, realmente, no caso do Rio Grande do Sul, eles sabiam que isso ia acontecer, eles tinham, não uma plena noção, mas já tinha acontecido antes, sabe? Dava para ter sido evitado, mas não foi devidamente feito, né? Não fizeram, infelizmente. E agora eu vou passar minha palavra, eu espero que vocês tenham entendido e que tenham um bom dia. Bom, eu me chamo Ana Caroline e vou falar sobre propostas e reflexões, no direito ambiental. Bom, temos alguns tópicos a ser tratados, sendo eles a educação ambiental desde a infância, o reforço à fiscalização, a punição efetiva para crimes ambientais e, por fim, a sustentabilidade como eixo de políticas públicas. No artigo 225 da Constituição de 88, diz que proteger o meio ambiente é proteger, o futuro. Assim, nós podemos dizer que, ao analisarmos, os problemas e desafios ambientais no Brasil, é importante pensar em soluções práticas, que já estão previstas na Constituição ou que precisam ser, reforçadas. Em primeiro lugar, a primeira proposta diz que investir na educação ambiental desde a infância é uma ideia de formar os cidadãos a serem mais conscientes, que eles entendam a importância da preservação ambiental e cobrem atitudes responsáveis, do poder público e da iniciativa privada. Em segundo lugar, é necessário, o fortalecimento da fiscalização ambiental por órgãos como o IBAMA e o ICMBio, que são essenciais no processo, mas enfrentam cortes, de verbas e de pessoal também. Sem fiscalização, as leis ambientais acabam se tornando, ineficazes. Também precisamos garantir a responsabilização de quem comete crimes.
A Constituição ela prevê a punição nas esferas civil, administrativa e penal, que isso significa que é possível multar, né, exigir reparação até prender o responsável por desastres e danos ao meio ambiente. E por fim, nós temos a sustentabilidade, né, que precisa estar ali no centro, né, das políticas públicas, sendo na agricultura, na indústria, no transporte e na vida urbana. Proteger o meio ambiente não é um obstáculo ao desenvolvimento, ela é a única forma de garantir um futuro viável, né? Como diz no artigo 225 da Constituição, o meio ambiente equilibrado é um direito para todos e também é um dever coletivo, né? Cabe a nós, como cidadãos, participar dessa sua defesa. Bom, para a conclusão, recapitulamos os principais pontos discutidos, analisamos os desafios ambientais atuais, o papel fundamental da educação e da conscientização, a importância das políticas públicas eficazes e da atuação conjunta entre o Estado e a sociedade civil. Olhando para o futuro, fica claro que essa responsabilidade pela proteção do meio ambiente é compartilhada. Cabe ao Estado criar leis, fiscalizar e garantir políticas sustentáveis, mas também é dever de cada cidadão adotar práticas conscientes, cobrar ações dos governantes, agir localmente para transformar globalmente, como expressa a Constituição Federal de 88 em seu artigo 225. Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia e qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Que essa responsabilidade seja de fato assumida por todos nós. Muito obrigado.